I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so Holy be, holy be, all things are holy be, holy be, holy be, all things are holy. Desde então. Used to be over to another city here, something where we held Grants Pass. É para estar em outra cidade aqui, Grants Pass. And he just flown up somewhere else in Oregon. E ele apenas está lá em cima, em outro lugar, em Oregon. And I just met him out there, and Eu simplesmente o encontrei ali. E you know, it thrills you to meet old friends again. It does me. Você sabe que é emocionante encontrar os velhos amigos novamente, e isto acontece comigo. I think of him all the time. He used to be managed in the meetings. E eu me lembro dele o tempo todo. Ele era o administrador das reuniões. Told me he ought to be in here a little before, and we'd had him say something. Esteve aqui um pouquinho antes e lhe pedimos para dizer algo. Said, I can't come in. Oh, I just had to run down and see you. Disse, eu posso entrar? Oh, eu simplesmente tive que correr e te ver. And I said, you better come in. E eu disse, esteja certo que você pode entrar. Another thrill had just come a few moments ago, as Billy, my son, gave me a little package. Outra emoção que tive há poucos momentos, quando Billy, o meu filho, me deu um pequeno pacote. And I tell you, it was the sweetest thing that I've had in quite a while. E eu vou te contar, foi a coisa mais dócil que eu tive em pouco tempo. There's a little girl here, and she got her little soul all stirred up, and she sent me an offering. Havia uma garotinha aqui e ela ficou com sua pequena alma toda agitada. E ela me enviou uma oferta. And
If the federal agents think I'm going to turn this in, they're wrong. Bem, agora, se os agentes federais acham que eu vou entregar isto, eles estão enganados. It got a little note here. It's real cute. E tem um bilhetinho aqui que é muito gracioso. He says that I love you so much. Ela diz, eu te amo muito. I am 13 years old. Eu tenho 13 anos de idade. I give you this offering. I got it selling bottles. Estou lhe dando uma oferta. Eu consegui isto vendendo garrafas. God bless you forever. 13 cents. Que Deus possa sempre te abençoar. 13 centavos. That was really sweet. Aquilo foi realmente dócil. She never signed her name, said just a little girl that loves the Lord. Ela não assinou isto. Apenas uma mocinha que ama o Senhor. Whoever you are, sister dear, God bless you. Seja você quem possa ser, querida irmã. Deus te abençoe. That you don't know what that means to me. Isto, você não sabe o que isto significa para mim. That's just as sacred to me as somebody give me $100 bill in that. Isto é simplesmente tão sagrado para mim como se alguém tivesse me dado uma nota de $100 e isto. I think it was the great Gypsy Smith, and reading some of the context of his life story. E eu acho que foi o grande Gypsy Smith, lendo uma porção do contexto da história de sua vida. He was asked one time what was the greatest thrill he ever had. Perguntaram-lhe certa vez qual foi a maior emoção que ele já teve. He said, well, they were going to take a love offering for him one night, and as he come up the back step, Ele disse, bem, eles iam tirar uma oferta de amor para ele certa noite. E quando ele veio pelos degraus de trás, he said, there was a little ragged gypsy girl standing there. ele disse que ali havia uma pequena garota cigana esfarrapada ali de pé. And said, Mr. Smith said, we come from a poor family. E disse, Sr. Smith, disse, nós viemos de uma família pobre. And said, you have led my mother and father to the Lord Jesus. E disse, você guiou a minha mãe e meu pai ao Senhor Jesus. And she said, I knew tonight was your love offering, and I didn't have nothing to give you. E ela disse, eu sabia que nesta noite tirariam a sua oferta de amor, e eu não tinha nada para te dar. She said, and a lady today gave me a lollipop, and I just didn't want to drop it in the offering, Mr. Smith, so I just wrapped it up and thought I'd give you my offering personal. Ela disse, e uma senhora me deu um pirulito, e eu apenas não queria colocá-lo junto com a oferta, Sr. Smith. Então eu apenas o embrulhei e pensei em lhe dar a minha oferta pessoalmente. A lollipop, little sucker. Um pirulitinho um pouco chupado. He said he looked at that poor little ragged child, and what happened? Ele disse que olhou para aquela pequena, pobre criança esfarrapada e o que aconteceu? You know, that means that's from the real heart. Você sabe, aquilo significa, aquilo foi realmente de coração. You know, that's just something that's sweet and touching. Você sabe, aquilo é apenas algo que é dócil e tocante. And I think that's where real life lays, is when it's from around the heart. E eu penso que é aí onde está a verdadeira vida. É quando vem do coração. I can think of a little something on that order in one of the meetings up in Finland. Eu recordo de uma coisinha nesse sentido em uma das reuniões na Finlândia. I beg your pardon, it was in Me desculpem, foi em... yes, I still think it was Finland. Yes, it was in Kuopio. Sim, eu ainda acho que foi na Finlândia. Sim, foi em Kuopio. I haven't thought of it for some time. Eu não tenho pensado muito nisto por algum tempo.
There'd been a little boy raised from the dead that I saw in a vision 2 years here in America before I went overseas. Foi sobre o garotinho que ressuscitou dos mortos, que eu tinha visto em uma visão há 2 anos aqui na América, antes de eu ir para o estrangeiro. There might be some people here that heard me speak of it. I come up, yeah, there's many hands up. Pode haver algumas pessoas aqui que me ouviram falar a respeito disto. Eu havia subido, sim, há muitas mãos levantadas. I said there'll be a little boy somewhere laying where there's trees, pine trees, and it'll be a big rock slapped together. Eu disse, haverá um garotinho em algum lugar caído, onde há árvores, pinheiros, e haverá grandes rochas como lajes juntas. The little boy will be killed in an accident, and the Lord God shall raise him up. E o garotinho será morto em um acidente, e o Senhor Deus o ressuscitará. And I was coming down from the tower of... Eu estava descendo da torre It's been a long time, I can't think the name of the tower. Isto foi há muito tempo, eu não consigo me lembrar do nome da torre. It was Kuopio, Finland, about 12 years ago. Isto foi lá em cima, foi em Kuopio, Finlândia, cerca de 12 anos atrás. And we were coming down. E estávamos descendo. A used Ford, about 6 or 7 years old in Finland, would sell for around $2,500, maybe $3,000. Um Ford de segunda mão com cerca de uns 6 ou 7 anos na Finlândia se venderia por cerca de $2.500, talvez $3.000. Gasoline is 95 cents a gallon. E a gasolina era 95 centavos o galão. So where there was at least 35,000 people, you see about 2 or 3 automobiles. Então, onde havia pelo menos 35 mil pessoas, você via cerca de 2 ou 3 automóveis. And up in there, they ride a little sled like a Travis, an Indian rides. E lá em cima, eles usam um pequeno trenó como um travoz, veículo primitivo usado pelos índios, que consistia de 2 paus arrastados como cabos que eram puxados por cachorro ou cavalo e que sustentavam uma plataforma ou uma rede para carga. Andavam e used to travel by a Travis, and they had a caribou that hauled them on this Travis. Costumam a viajar de travóis e eles tinham um caribu que os puxava nos travóis. And then down at E lá embaixo I've been up in a car at the top of the hill, and down was Kuopio of Finland. Eu tinha subido ao topo da colina em um carro e lá embaixo ficava Kuopio, Finlândia. I was there during the time of about May. Eu estive lá durante o período de maio. The sun, they only got 1 day in a year there, just 1 day. O sol sai apenas um dia por ano ali, só um dia. 6 months the sun's up, 6 months it's down. São 6 meses de sol alto, 6 meses de sol baixo. And this was just when the sun just skirting the edge of the horizon. E isso aconteceu quando o sol estava apenas magiando o horizonte. At midnight, we could just, nice and light as it is in here, read a newspaper at midnight. À meia-noite, nós podíamos apenas, agradável, claro como está aqui dentro, você consegue ler um jornal à meia-noite. Then it comes back up again. Então ele volta novamente. And you just go to sleep when you get sleepy. E você vai dormir quando você fica com sono. That's about the way you manage the day while the sun's up. É mais ou menos assim que você administra o seu dia enquanto o sol está lá acima. And it's down for a year, for 6 months. E então ele fica baixo por um ano, por 6 meses. Then that's up in the Lapland. Então, isso acontece lá em cima, na Lapônia.
And coming down off the mountain where we'd been singing, there'd been a drunken Englishman up there. E descendo da montanha onde estávamos cantando, havia um homem inglês bêbado ali em cima. He didn't know what was taking. E ele não sabia o quê. He's a lumber buyer from England, and he wondered what that singing was about. Ele era um comprador de madeira da Inglaterra e ele queria saber o motivo daqueles cânticos. And he's about as bad off as me. E ele falava tão mal quanto eu. When you can speak Finnish, you're pretty good, because I think they got about 50 or 60 letters in the alphabet, and so they. Quando você consegue falar finlandês, você está muito bom, porque eu acho que eles possuem cerca de 50 ou 60 letras no alfabeto. Então eles. The very sweet people, some of the nicest people I ever met in my life. Eles são pessoas muito dóceis, umas das melhores pessoas que eu já conheci em minha vida. And they were very lovely people. E eram pessoas muito amáveis. So then, while I was up there, this Englishman was going on. Então, enquanto eu estava ali em cima, este homem inglês estava por ali. I told him it was a religious meeting. E eu lhe disse que era uma reunião religiosa. I asked him if he knew the Lord Jesus as his personal Savior. He said, no, he knew nothing about no religion. Eu lhe perguntei se ele conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Ele disse que não. Ele nunca havia aprendido sobre nenhuma religião. So there I had the privilege of seeing the Lord Jesus sober that man and give him salvation to his soul. Kneeling down out there in that mud and muck out there in the yard where this big tower. Então ali eu tive o privilégio de ver o Senhor Jesus deixar aquele homem sóbrio e dar salvação para a sua alma, se ajoelhando ali naquela lama e sujeira ali fora, naquela área onde havia esta grande torre. Kind of a watchtower, an old ancient watchtower. É como uma torre de observação, uma velha antiga torre de sentinela. And we were up there praising God from on high. E nós estávamos ali em cima, no alto, louvando a Deus. And they'd tell me how the Russians would come in during the time of the war and drop the bombs on the city and come over that tower. E eles haviam me contado como os russos chegaram no período da guerra e lançaram bombas sobre a cidade e passaram por aquela torre. Then we could look right over across the Iron Curtain into Russia, about 2 miles away. E então podíamos olhar através da cortina de ferro para a Rússia, cerca de 2 milhas de distância. Coming down, when we gathered together to have prayer after they'd seen this English. Descendo nós nos reunimos para orar depois que eles viram este homem inglês. And I went down and just walking around the bottom of the tower, and Brother Jack Moore was with me, and this Englishman had just come to Christ. Eu havia descido e estava simplesmente andando ao redor da base da torre, e o irmão Jack Moore estava comigo, e este inglês que havia acabado de vir a Cristo. They all came down and something come over me real strange. Eles haviam descido e algo muito estranho veio sobre mim. When they took a picture of it, I have it at home. Quando eles tiraram uma foto disto, eu a tenho lá em casa. I said, remember, something's fixing to happen. I just feel it. Eu disse, recordem, algo está se preparando para acontecer. Eu sinto isso. Something's going to take place. Algo vai acontecer. I don't know why. Eu não sei o que é. So they began to ask, what will it be? I said, I don't know. Então, eles começaram a perguntar, o que será? Eu disse, eu não sei. It's just something fixing to take place. É simplesmente algo se preparando para acontecer. About a mile down the hill, we seen where there'd been about a 5 or 6 year old American-made Ford. Descendo a colina, cerca de 1 milha abaixo, nós vimos que havia um velho Ford americano com cerca de 5 ou 6 anos de uso. Some of the people was up on the hill at the tower and went down, and some little school children was coming from the school.
Algumas das pessoas que haviam subido a colina para ir até a torre haviam descido e alguns garotinhos estudantes estavam vindo da escola. And their parents, Os seus pais, they live in the city, something like Germany. eles moram na cidade, algo parecido com a Alemanha. They live in the city and they farm out in the country and they come back into the city. Eles moravam na cidade e eles trabalhavam fora, no campo, e voltavam para a cidade. Two little boys, one about 9 years old and one about, I'd say about 6 years old. 2 garotinhos, um com cerca de 9 anos e o outro com cerca de, eu diria, cerca de 6 anos de idade. They was crossing the road and this car coming fast and no cars, they hardly there, they wasn't expecting a car. Eles estavam atravessando a estrada e este carro veio rápido e dificilmente há carros por ali. Eles não esperavam por um carro. And the little fellows holding one another's hands and they seen the car whirl into sight. E os pequeninos de mãos dadas. E eles avistaram um carro vindo rapidamente. And one started one way and one the other. E um correu para um lado e o outro para o outro lado. And is holding each other's hands. E eles estavam segurando a mão um do outro. Finally, they let loose of each other's hands, and the man driver got excited. Conclusão, eles soltaram as mãos um do outro e o motorista ficou nervoso. And didn't know which way to go because the children jerking both ways, lost control of the car. E não sabia que lado ir, porque as crianças se lançaram para os 2 lados, perdeu o controle do carro. And one of the fenders on the left side hit one little boy right in between the eyes like that and threw him over and smashed him into a tree and concussion of the brain and broke his bones up. E um dos paralamas do lado esquerdo atingiu um dos garotinhos bem entre os seus olhos assim e o arremessou e o esmagou em uma árvore e abalou o cérebro e os seus ossos se partiram. And the other, it run right straight over the top of him like that. E o outro, ele passou por cima dele assim. Went over and it throwed him where the back wheel hit him all the way across the road into the grass plat. Passou por cima e o arremessou onde a roda traseira o atingiu e jogou do outro lado da estrada, na grama. The car run over the hill and smashed into a bunch of rock and turned over. O carro foi em direção à colina e bateu um monte de pedras e tombou. We'd arrived at the scene. There'd been someone else, a carriage. Nós chegamos na cena, havia mais alguém That had got there before us and take the little boy that was breathing, taken him to their hospital. que havia chegado ali antes de nós e havia levado o garotinho que estava respirando, levado para o hospital. And the chief man of the city, which is equivalent to a mayor of a city, he was there. The doctor had gotten there. And E o homem comandante da cidade, o qual é equivalente ao prefeito da cidade, ele estava ali, o médico havia chegado ali, but the law in Finland that they couldn't move this child now until the parents come. mas a lei na Finlândia é que eles não podiam remover aquela criança dali agora até que seus pais chegassem. So they'd gone on horseback or carriage to the field to find the child's parents to bring them in. Então eles tinham ido a cavalo ou de carroça até o campo para encontrar os pais do garoto para trazê-los. And well, we stopped. E bem, nós paramos. Brother Gordon Lindsay, Brother Hall's brother-in-law, was along, Brother Ern Baxter, and Brother Jack Moore, and several of the brethren. O irmão Gordon Lindsay, o cunhado do irmão Hall, também estava. E o irmão Baxter e o irmão Jack Moore e vários outros irmãos. And we stopped. E nós paramos. And Mrs. Isaacson, she may be right in this meeting tonight. She lives out in here somewhere. E a senhora Isaacson, talvez ela esteja aqui nesta reunião, nesta noite. Ela mora em algum lugar por aqui. Are you here, Sister Isaacson? Você está aqui, irmã Isaacson? She was my Finnish interpreter.
Ela era a minha intérprete para o finlandês. And so they got out of the car to look at the little boy and come back. E então eles saíram do carro para ver o garotinho e voltaram. We seen an accident happen. Nós tínhamos visto que havia acontecido um acidente. They come back and they said, Eles voltaram e disseram, I said, what was the, eu disse, o que foi aquilo? oh, come out and look, Brother Branham, it's a little boy that's killed. Eles disseram, desça e veja, irmão Branham. É um garotinho que foi morto. There's another killed too. Teve outro que morreu também. They think they done taken him to the hospital. Eles o levaram para o hospital. I said, oh, I don't want to go. Eu disse, eu não quero ir. I said, I think of my own little boy, Billy Paul. Eu disse, eu lembraria do meu próprio garotinho, Billy Paul. And he was just a lad, and I hadn't seen him for months. E ele era apenas um mocinho e fazia meses que eu não o via. And if you all know, his mother's dead, and I've been both mother and father to him. E como todos vocês sabem, a mãe dele morreu e eu tenho sido ambos pai e mãe para ele. That's why we chummed together. De fato, nós somos muito amigos. She asked me to never leave Billy when she was dying, and Ela me pediu, quando ele estava morrendo, para nunca abandonar Billy. E he's been my chum ever since. ele tem sido o meu companheiro desde então. And I didn't want to look at the little boy, just bring it. E eu não queria olhar para o garotinho. Isto apenas traria... He'd be about Billy's age then, about 9, 10 years old. Ele teria, então, a idade de Billy, na época, cerca de 9, 10 anos de idade. And you all remember how I told you the little boy would look. E todos vocês se recordam que eu lhes falei como o garotinho parecia. He kind of had one of those croc haircuts and brown eyes. And Ele tinha feito um destes cortes curtos de cabelo e olhos castanhos. is a little, wear them what we used to call in my days, little panty waist like. And then his long stockings, and his foot would be mashed through his stockings, and his... E ele era pequeno, usando daqueles que costumavam chamar em meus dias de calçãozinho de cintura. Então, suas meias longas e o seu pé estaria esmagado dentro de sua meia e He'd be killed in an accident. ele morreria num acidente. Well, I didn't go over, and Miss Isaacson said, I believe you should go over. Bem, eu não fui ver. E a senhora Isaacson disse, eu creio que você deveria ir até lá. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them.
people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan